Você já parou para pensar que, às vezes, aquilo que mais amamos pode se tornar justamente o que mais precisamos entregar? A história de Ana, registrada no primeiro livro de Samuel, capítulo 1, nos mostra um caminho nada óbvio. Foi no ato de abrir mão do seu maior sonho que ela experimentou a maior realização. Parece paradoxal, não é? Mas é exatamente nesse choque entre desejo humano e soberania divina que nasce uma fé capaz de transformar gerações. E se você pudesse aprender, passo a passo, os segredos que levaram Ana a viver uma entrega tão profunda e encontrar frutos eternos, ao longo deste conteúdo, vamos mergulhar em lições que não apenas inspiram, mas também desafiam o nosso coração. Então já aproveita para se inscrever no canal e ativar as notificações, porque você não vai querer perder nada do que está por vir. Primeiro segredo de Ana para entregar ao Senhor o que mais amava foi reconhecer a soberania de Deus. Ela entendeu que sua vida estava inteiramente nas mãos dele e que não havia nada fora do seu alcance. Quando aceitou essa verdade, não precisou mais lutar pelo controle. A confiança na autoridade divina trouxe descanso ao coração, como um refúgio em meio às tempestades. Esse reconhecimento não surgiu da noite para o dia. Foi fruto de escolhas constantes diante das incertezas da vida. Sempre que se via diante de situações que pareciam escapar de suas mãos, Ana lembrava que não estava sozinha. Assim, sua perspectiva se transformava. O que antes era peso, tornava-se oportunidade de confiar. Essa postura é um caminho de liberdade interior. Reconhecer a soberania de Deus também ensinou a Ana que nada era realmente seu, mas tudo pertencia ao Senhor. Ao adotar essa visão, até as perdas e frustrações ganhavam outro significado. Em vez de sentir que estava sendo privada de algo, percebia-se como administradora de bens emprestados. Essa consciência reduzia as cobranças e ampliava a gratidão. A soberania divina é como um piloto que nunca perde o rumo. Ana confiava que cada detalhe de sua história estava sendo conduzido por mãos firmes e seguras. Essa certeza não eliminava os desafios, mas dava forças para atravessá-los sem desespero. Ela descobriu que a paz verdadeira não estava na ausência de problemas, mas em saber quem guiava o processo. Essa confiança de Ana lembrava a simplicidade de uma criança que salta nos braços do pai, sem cálculos, sem garantias, apenas fé. Esse tipo de entrega permitia que ela seguisse sem carregar o peso da ansiedade. Cada passo era marcado pela convicção de que havia alguém maior cuidando do desfecho. E nesse descanso, a esperança se renovava dia após dia. Até mesmo as tarefas mais rotineiras passaram a ter outro valor. Ana enxergava cada detalhe como parte de algo maior, administrado por Deus. O que poderia parecer insignificante se tornava expressão de confiança e obediência. Dessa forma, sua vida adquiria propósito até nos momentos simples. Tudo ganhava cor quando visto sob a perspectiva do cuidado divino. O reconhecimento da soberania de Deus também a libertava da necessidade de competir ou provar algo para os outros. Sua segurança não dependia de títulos, conquistas ou comparações. Essa humildade produzia descanso e leveza em suas relações. Quem entende que o governo pertence a Deus aprende a caminhar sem fardos desnecessários. E foi nesse ambiente de rendição que Ana encontrou forças para dar o próximo passo. Porque ao reconhecer que Deus era soberano, seu coração se abriu para transformar a dor em algo muito maior. O segundo segredo de Ana para entregar ao Senhor o que mais amava foi transformar sua dor em oração. Em vez de esconder suas feridas no silêncio, ela as levou diante do altar. Suas lágrimas não foram desperdiçadas. Tornaram-se a própria linguagem de sua alma diante de Deus. O que poderia ter se transformado em amargura, tornou-se uma ponte que a conectava ao consolo divino. Essa escolha moldou sua história. Enquanto muitos permitem que a tristeza endureça o coração, Ana decidiu deixar que ela a aproximasse daquele que podia realmente curar. Cada choro se transformava em conversa com Deus. Cada suspiro em um clamor. Foi através dessa disciplina que sua fé se aprofundou. Sua dor deixou de ser inimiga e tornou-se instrumento de crescimento. Transformar a dor em oração também protegeu Ana de afundar no desespero. Em vez de ensaiar reclamações ou alimentar ressentimentos, ela redirecionava seu foco. Sua angústia era real, mas sua confiança era maior. Quando a noite parecia mais escura, seus lábios sussurravam pedidos. Essa postura não apenas a sustentava, mas também inspirava aqueles que testemunhavam sua perseverança.
A verdade é que Ana descobriu que a oração não é apenas pedir respostas, mas abrir espaço para Deus moldar o coração. Em meio às lágrimas, aprendeu a ouvir. Sua dor não desaparecia de imediato, mas o peso era compartilhado. Aquele diálogo com o céu transformava sua solidão em companhia, seu silêncio em melodia. Gestos práticos podem refletir essa mesma atitude hoje. Quando alguém enfrenta frustração ou perda, em vez de se afogar em distrações, pode parar e orar com sinceridade. Pode ser escrever uma carta sincera a Deus, ou transformar momentos de choro em momentos de entrega. Assim como Ana, cada expressão de fraqueza pode se tornar um testemunho de confiança. O exemplo dela mostra que é possível redirecionar a energia emocional. O que consome na angústia pode se tornar combustível para a intimidade espiritual. Ana não permitiu que a dor a definisse. Ela a transformou em oração, que redefiniu sua identidade. Essa transformação foi o que lhe permitiu caminhar com esperança renovada. Mesmo quando as respostas não vinham de imediato, seu coração encontrava descanso no próprio ato de orar. O altar tornou-se seu lugar seguro, seu refúgio nas tempestades. Nesse espaço, Deus transformava suas lágrimas em força, sua espera em perseverança. Cada oração, embora nascida da dor, produzia vida. E foi nesse diálogo constante com o céu que outro segredo começou a surgir. Porque no meio da oração, Ana descobriu a coragem de fazer um voto que mudaria tudo. O terceiro segredo de Ana para entregar ao Senhor o que mais amava foi fazer um voto de coração. Ela não apenas pediu, mas se comprometeu diante de Deus de forma sincera e profunda. Esse tipo de voto não era uma negociação, mas um ato de entrega. Ana compreendeu que, se recebesse aquilo que tanto desejava, não seguraria para si, mas devolveria ao Senhor como prova de amor. Esse gesto revela algo poderoso. A verdadeira fé não busca apenas receber, mas também retribuir. Ana desejava um filho, mas desejava ainda mais honrar o Deus que poderia concedê-lo. Seu voto foi a expressão de um coração disposto a amar mais o doador do que o presente. E é justamente nessa inversão de prioridades que se revela a grandeza da fé. Fazer um voto de coração não significa apenas palavras bonitas ditas em oração. É uma decisão que nasce no íntimo e que resiste ao tempo. Ana não tratou sua promessa como algo passageiro, mas como parte de sua vida diante de Deus. Essa firmeza lhe deu forças para permanecer fiel, mesmo quando a espera se alongava. Quantas vezes as pessoas pedem bênçãos, mas esquecem de pensar no que farão quando receberem? Ana nos ensina que a melhor pergunta não é "o que vou ganhar?", mas "o que vou devolver?". Esse exercício desloca o olhar do egoísmo para a gratidão. Assim, aquilo que recebemos não nos aprisiona, mas nos liberta para amar de forma ainda maior. Na prática, esse tipo de voto pode assumir várias formas hoje. Alguém que ora por um talento pode decidir usá-lo para servir, e não apenas para benefício próprio. Quem pede uma oportunidade de trabalho pode escolher dedicar parte de seus recursos para abençoar outras vidas. São compromissos que nascem no coração e se transformam em frutos concretos. O segredo está na sinceridade. Ana não fez seu voto para impressionar os outros, mas para mostrar a Deus que seu coração estava disposto a entregar. Essa autenticidade é o que torna a promessa poderosa. Quando a entrega é verdadeira, a bênção recebida se multiplica em propósitos que ultrapassam a nossa própria história. Esse voto também molda o caráter. Ana foi treinada em silêncio para valorizar mais a presença de Deus do que os resultados imediatos. Essa disciplina a preparou para o cumprimento da promessa. O coração que aprende a entregar antes mesmo de receber é capaz de lidar com a bênção sem se perder nela. E foi justamente essa disposição de entregar que abriu espaço para um novo nível de confiança. Porque depois de fazer um voto de coração, Ana precisou aprender a esperar sem garantias visíveis. O quarto segredo de Ana para entregar ao Senhor o que mais amava foi confiar mesmo sem garantias. Ela recebeu uma palavra de bênção, mas ainda não havia sinais visíveis de que sua realidade mudaria. Mesmo assim, decidiu descansar nessa promessa. A confiança não se baseou no que via, mas no caráter de quem falou. Essa fé silenciosa foi o alicerce que sustentou sua espera. Confiar sem garantias é um desafio para qualquer pessoa. Estamos acostumados a depender de provas, confirmações e evidências palpáveis. Ana, no entanto, escolheu acreditar antes de ver. É como plantar uma semente na terra seca e regar todos os dias,
sem ter certeza de quando brotará. Esse exercício de confiança transforma a espera em aprendizado e não em desespero. Essa atitude também revela coragem. Ana não se agarrou às circunstâncias, mas à palavra recebida. Em vez de permitir que a ansiedade governasse seus dias, escolheu cultivar a serenidade. Quando alguém aprende a descansar dessa forma, descobre que a esperança é mais forte do que a pressa, e a fé se fortalece justamente quando não existem provas imediatas. Na prática, confiar sem garantias pode se manifestar em pequenas decisões diárias. Pode ser a pessoa que continua a estudar mesmo sem ver oportunidades abertas, ou alguém que segue cuidando da família sem ter todos os recursos em mãos. São passos dados com base na confiança de que o futuro está sendo preparado por Deus. Essa perseverança molda o coração. Ana nos ensina que não é preciso controlar todos os detalhes para seguir adiante. Sua fé mostrava que mesmo quando não havia sinais de mudança, ela podia viver como se já houvesse. Essa postura não era ilusão, mas convicção. Viver pela fé não é negar a realidade, mas enxergar além dela, crendo que o invisível é tão real quanto o que se vê. É nesse ponto que a confiança se torna mais preciosa do que o ouro. Ana descobriu que esperar em Deus não era perder tempo, mas investir em um propósito maior. Cada dia de silêncio era, na verdade, um dia de construção interior. O que parecia demora era, na verdade, preparação para algo que viria no tempo certo. Confiar sem garantias também nos protege de buscar atalhos. Ana poderia ter se rendido à impaciência, mas escolheu permanecer firme. Esse tipo de decisão evita que o coração se perca em soluções fáceis que não trazem paz. A fidelidade no tempo de espera a fortaleceu para cumprir a promessa, quando ela finalmente chegou. E foi justamente essa confiança que a capacitou para o próximo passo, porque quando a promessa se cumpriu, Ana não hesitou em entregar com alegria aquilo que havia recebido. O quinto segredo de Ana para entregar ao Senhor o que mais amava foi cumprir o voto com alegria. Quando Samuel nasceu, ela não hesitou em levá-lo de volta ao templo. O mais impressionante é que não foi um gesto de tristeza ou pesar, mas de celebração. Ela entendia que obedecer a Deus, mesmo quando parecia custar caro, era fonte de verdadeira satisfação. Cumprir o voto é uma prova de fidelidade que ultrapassa as palavras. Ana não ficou apenas no discurso, mas transformou sua promessa em ação. Essa coerência mostrava que seu compromisso era real e inegociável. Quantas vezes as pessoas se comprometem em oração, mas ao receberem a bênção, se esquecem do que haviam prometido? Ana fez diferente. Ela entregou com o coração inteiro. Esse segredo nos lembra que a alegria verdadeira não está em reter, mas em entregar. Ana não enxergava sua devolução como perda, mas como privilégio. O filho que tanto esperou seria agora um instrumento nas mãos de Deus. Isso trazia paz, porque ela confiava que aquilo que colocava no altar jamais seria desperdiçado. Pelo contrário, seria multiplicado. Na prática, cumprir um voto pode ser desafiante porque envolve renúncia. Pode ser manter a generosidade mesmo em tempos apertados, ou seguir firme em um chamado mesmo quando surgem obstáculos. Mas é justamente nesse ato de fidelidade que se descobre uma alegria que o mundo não entende. Uma alegria que não depende de circunstâncias, mas da obediência. Ana nos mostra que cumprir um voto exige coragem e confiança. Não é apenas dizer sim a Deus, mas viver esse sim até o fim. Essa postura gera uma liberdade única. Não precisamos ter medo de perder, porque sabemos que nada entregue a Deus se perde. Esse entendimento sustenta o coração diante de qualquer sacrifício. E há algo inspirador nesse gesto. A obediência de Ana não foi silenciosa, mas marcada por celebração. Ao levar Samuel, ela também levou louvor. É como se dissesse: não estou apenas dando, estou celebrando o privilégio de dar. Esse espírito de alegria transforma o peso da renúncia em leveza. Cumprir o voto com alegria também abençoa outras pessoas. O exemplo de Ana marcou a vida de quem presenciou sua entrega. Sua atitude mostrava que a fé não é apenas esperar, mas também agir com coerência. Esse testemunho se torna um convite para que outros vivam a mesma confiança. E foi justamente essa fidelidade alegre que abriu caminho para algo ainda maior, porque a entrega de Ana não parou em Samuel. Sua obediência gerou frutos que alcançaram gerações. A jornada de Ana mostra que cada passo dado em fé
se une para gerar frutos eternos. Reconhecer a soberania de Deus a preparou para descansar em suas mãos. Transformar a dor em oração fortaleceu sua confiança. Fazer um voto de coração revelou sua entrega sincera. Confiar sem garantias moldou sua esperança. E cumprir o voto com alegria demonstrou a profundidade de sua fidelidade. Nenhum desses passos foi isolado. Cada atitude de Ana era como uma peça que, quando colocada ao lado da outra, formava uma obra maior. Ela talvez não tivesse plena consciência disso no início, mas sua trajetória deixou claro que toda entrega feita com amor gera resultados que ultrapassam o tempo. Foi a soma de sua fé, perseverança e obediência que preparou Samuel para se tornar um dos maiores líderes de Israel. A vida de Ana nos ensina que as escolhas de hoje podem abençoar gerações inteiras. Quando reconhecemos a soberania de Deus, transformamos nossas dores em oração, fazemos votos sinceros e os cumprimos com alegria. Construímos uma história que se torna testemunho. O legado não nasce de um único ato, mas de uma caminhada coerente de fé. O mais belo é que cada decisão alimentava a próxima. A renúncia se tornava preparação. A oração se transformava em força. A confiança sem garantias produzia esperança. Dessa forma, a história de Ana não foi marcada apenas pelo recebimento da promessa, mas pelo impacto que essa promessa trouxe ao mundo. Samuel foi fruto de uma entrega que começou pequena, mas se tornou eterna. Esse princípio continua atual. As decisões que tomamos em nossa vida, seja no trabalho, na família, nos relacionamentos ou na fé, são sementes que, unidas, produzem um legado. Quando obedecemos em coisas simples, estamos escrevendo uma história que outros irão colher. Nada entregue a Deus fica perdido. Tudo é somado para gerar resultados que ultrapassam o que podemos enxergar. A fidelidade de Ana revela que a eternidade se constrói pouco a pouco. Ela não viveu apenas o momento da dor, nem apenas o da promessa cumprida, mas toda uma caminhada de confiança. Cada segredo vivido se entrelaçou como fios que, juntos, formaram uma tapeçaria de fé. E até hoje essa tapeçaria continua inspirando quem busca viver entregando-se ao Senhor. Por isso, a entrega que gera frutos eternos não é um ato isolado, mas um processo. Ana não apenas entregou Samuel, mas viveu uma vida inteira de entrega. Da oração silenciosa à celebração alegre. Essa soma é o que deu peso eterno à sua história. Um coração fiel tem o poder de transformar gerações. E é diante dessa realidade que surge a grande pergunta: até onde estamos dispostos a viver uma jornada de entrega tão completa, em que cada passo abre caminho para um legado que vai muito além da nossa própria vida? Agora que você conheceu os segredos de Ana, a grande questão é: o que você está disposto a entregar hoje? Quais sonhos, talentos ou relacionamentos você tem segurado tão forte que ainda não permitiu que Deus os transformasse em algo maior? Pense bem. A sua entrega pode ser a chave para um legado que ultrapassa a sua própria vida. E se você pudesse começar agora mesmo a viver de forma diferente, com fé, coragem e confiança, essa decisão está em suas mãos. Então me diga, qual será o seu próximo passo? Compartilhe nos comentários e vamos conversar sobre isso. E não esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações, porque ainda há muito mais conteúdo para te inspirar a viver uma fé prática e transformadora.